Amém, Jesus, amém. Vamos orar, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, e confiamos, Pai, que vamos ser abençoados com a palavra, pois já estamos, Senhor, queremos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para Te dar honra e glória, Pai, para trazer, Senhor, aqui a esta terra a luz da verdade, o brilho das epístolas vivas, escritas e lidas por todos os homens. Senhor, auxilia-nos no serviço, auxilia-nos, Senhor, a trazer glória e honra ao grandioso nome do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, daquele que é Senhor e Criador de tudo que existe. Nós, Pai, estamos aqui para trazer essa glória ao Teu nome. E nós, Pai, damos graças pelo privilégio, sabendo que é uma responsabilidade que temos. Sabendo, Senhor, que é grande o peso sobre os ombros daquele que está aqui à frente. É grande, Senhor, o peso que temos, Pai, por mostrar, por sermos essas epístolas vivas. É uma responsabilidade que temos de mostrar ao mundo a verdade que em nós habita. Senhor, auxilia-nos, Pai, a sermos dignos de Te dar toda a honra e glória. Auxilia-nos, Pai, de sermos dignos, de sermos reconhecidos como filhos e filhas. Pai Santo e grandioso, nós, Pai, estamos aqui querendo, Senhor, que essa presença nos santifique agora, querendo, Pai, que todo o nosso pensamento estará focado agora em Ti e naquilo que Tu tens para nós, Senhor. Fala, Senhor, e permite-nos ouvir. Vem, Senhor Jesus, e manifesta a presença do Espírito Santo, para que cada coração, Senhor, seja revigorado e cada alma que precisa de agora de um incentivo, de novo ânimo, de um novo alento. Ajuda-nos, Pai, enquanto corpo de Cristo, a trazer, Senhor, esse alimento, a trazer essa nova força, a revigorar o que está cansado e a libertar o oprimido, Pai. Nós pedimos, Senhor, sabendo que nós não somos autossuficientes, mas vimos, Senhor, a recarregar as nossas forças, as nossas baterias espirituais nesta manhã. Senhor, vem e traz o maná escondido para nós. Nós pedimos agora, Senhor, com fé, em nome de Jesus Cristo, Pai, orando já, Senhor, pela abertura da palavra, orando já pela liderança do serviço, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, o serviço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Enquanto estamos de pé, vamos abrir em Salmos 34 e vamos ler só um versículo. Vamos ler o versículo 1. Salmos 34, versículo 1. Hoje vamos ter um serviço, se calhar, mais rápido, mais curto, se calhar, a não ser que alguma coisa aconteça. Mas o meu título hoje era Ensino, estava aqui, Ensino e Correção, duas palavras que nós nem sempre gostamos. Mas Salmo 34, versículo 1, e depois podemos sentar. E diz: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, diz o salmista. Aqui está mas eu acho que é o 11, não é? É o 11. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. É isso, é o 11, sim. Ok, amém. Podem sentar. Amém. Faltou-me um 1 aí a escrever. Eu tenho aqui o 11. Faltou um 1 ali a escrever ontem. Às vezes eu chego à sexta-feira e ainda não tenho nada. E depois estou no sábado a escrever tudo. E às vezes estas coisas acontecem. Ok. Nós queremos passar já para a mensagem desta manhã. Mas o salmista está a dizer que ele tem em si a capacidade de ensinar alguma coisa acerca do temor do Senhor, neste versículo 11.
Ele diz, vinde meninos, ele está a chamar jovens e nós podemos aplicar aqui tanto o natural como o espiritual. Ok? Quando nós vimos aqui a igreja, é suposto também alimentar os mais novos na fé. Quando nós vimos aqui e ouvimos, a mensagem que nós temos é uma mensagem tão abrangente que ela consegue, dizia o profeta, pegar em alguém das ruas e trazê-lo a ser santo a partir de uma experiência. Da mesma forma como pode pegar em alguém que tem 40 e 50 ou mais anos de Evangelho e transformar uma escritura e abrir essa escritura de uma maneira completamente diferente a partir de uma experiência. Ok? Da mesma forma como pode pegar em alguém em todo o serviço e por causa às vezes de uma palavra ou por causa de uma ênfase ou por causa de uma inspiração transformar o entendimento de alguém nesse instante. Portanto, no espiritual isto aplica-se à igreja. No natural isto aplica-se no nosso dia-a-dia, em que estes jovens, mas a Bíblia fala mesmo meninos, portanto, estamos a falar de pessoas novas. O povo diz que burro velho já não aprende línguas. E é um bocado verdade. Que eu já tentei aprender línguas depois dos 20 e não sei o quê, e não sei o grande coisa. Mas, de facto, os meninos têm a capacidade de aprender. Hoje em dia eles não gostam, é verdade. Mas eles têm em si a capacidade de absorver experiências, informação e estas coisas. Então, o salmista está a dizer, vinde e ouvi-me, porque ele tinha uma experiência que podia passar pelas suas palavras e pela sua vida aos mais novos. E este, como eu disse, tanto é espiritual como é natural. E isto é algo que está gravado nas Escrituras, este conceito, este ensinamento. Na mensagem Porquê, em 60, o profeta diz, Paulo disse a Timóteo para despertar o dom que estava nele, que veio da sua avó Loide. Vemos em Hebreus 7, Paulo a falar acerca de dar o dízimo, que Levi, que tinha uma ordem de Deus para receber os dízimos do seu irmão, dos outros patriarcas, pagou os dízimos, Levi, porque ele ainda estava nos lombos do seu avô Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque. Portanto, quando Abraão fez isso foi imputado, foi colocado também sobre Levi, que foi o seu trisavô, foi-lhe imputado pagar os dízimos. Ele recebia dos seus irmãos, mas por causa daquele ato de Abraão, também foi isso imputado sobre Levi. A sua vida vai provocar, está aqui mais a cheio, a sua vida vai provocar uma impressão nos seus filhos e vai influenciar os seus filhos pelo exemplo que coloca à frente deles. Eu lembro-me de ouvir pessoas a dizer, olha para o que eu digo, ouve o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Essa é a maior mentira. Isso é a maior mentira, isso provoca confusão. Amém? Isso provoca confusão. E eu lembro-me de repetir certas palavras que eu via e levar na cara. Ok? Não foi em casa dos meus pais, mas eu lembro-me disto acontecer. E a minha reação, eu lembro-me, teria, 4, 5 anos, a minha reação é estupefação. Como é que é possível? E eu acabei de repetir algo que um ancião está a fazer e levo na cara por causa disso. Ok? E eu acho que é bom fazermos todos os esforços perante os nossos filhos como pais santos. Dê um exemplo, seja um exemplo. Ok? E isto é importante, porque Deus fez isto connosco. Ele viveu uma vida. Ok? Ele viveu uma vida, Ele mostrou um sacrifício. Ele foi na frente, Ele abriu um caminho. Ele deu uma oportunidade. Ok? Ele ensinou-nos a verdade. Ele disse, sede santos como eu sou santo, porque aquilo que está no vosso meio é santo. Aquilo que me vis fazer, fazei aos outros. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Ok? Portanto, esta experiência que eu estou aqui a passar, vós ide e passai-a aos outros. Ok? Portanto, este conceito está aqui presente.
Portanto, na pior das hipóteses, aquele filho desvia-se, não vive a vida, mas lá dentro ele sabe o que é a vida. Lá dentro ele sabe, isso acontece connosco, ok? Nós erramos, nós falhamos, o profeta dizia aqueles pecados no plural, isso é os erros que nós cometemos, pecados no plural, não pecado, incredulidade, o profeta explica isto. Então aqueles pecados, aqueles erros, ele diz, nós nos apostatamos todos os dias e temos de ir e nos arrepender e pedir perdão, ok? E Deus, como bom Pai, reconcilia-se, ok? Amém? Estamos juntos? Então, agora, ele está a dizer, então, Jesus está a mostrar, eu sou o exemplo, na pior das hipóteses, Judas foi, vendeu, mas lá dentro ele sabia, ele recebeu a condenação. Ele sabia o que era certo. Ele não conseguiu viver a vida. Pedro negou, ele sabia que não estava a viver a vida. Tomé duvidou, ele sabia que não estava a viver a vida. Na pior das hipóteses, nós vamos viver uma vida qualquer, mas lá dentro há uma consciência que foi treinada por Deus, que nos deu, e pelas nossas experiências. E nós sabemos o que é a vida. Eu às vezes ouço bêbados, cresceram na igreja, saíram, embebedam-se, e depois, enquanto estão bêbados, começam a pregar o Evangelho. Porque há uma condenação que desce sobre eles. Eles sabem que estão a fazer errado. E naquele estado, aquilo vem de lá dentro, do subconsciente, começa a surgir aquela condenação. E eles começam a tentar fazer o quadro, pintar o quadro bonito outra vez. E viram-se para outra pessoa qualquer, sabia que Deus disse isto, sabia que a Bíblia disse aquilo. Acontece, amém? Acontece, ok? É algo que está lá dentro, que foi ensinado, que foi impresso como um exemplo. Se o exemplo for mau, vai estar lá impresso também, ok? Portanto, quem é chamado a ser hoje, neste dia, e é isto que vamos tratar um pouco, ensino e correção. Quem é chamado a ensinar, tem que estar apto a ensinar, amém? Quem é chamado a ser pai ou mãe, tem que estar apto a ser pai ou ser mãe. E hoje, a responsabilidade é muito intensa. Hoje, nos dias em que estamos a viver. Porque hoje é pior do que quando eu era novo. Amém? Hoje é pior do que no tempo dos nossos avós. Ou dos nossos pais. É pior hoje. É mais difícil hoje. E as pessoas estão cada vez menos preparadas para isto. Cada vez menos para ensinar. Cada vez menos preparadas para ser um exemplo. Cada vez menos vivem a vida. Amém? Cada vez menos não há valores, isso não existe na sociedade. E isto passa de geração em geração em geração, cada vez pior. É assim que Satanás tem feito o seu Éden. Porque ele entrou no meio da igreja. Porque ele corrompeu os bons costumes. Porque ele corrompeu a verdade e tem ido de geração em geração. E nós já estamos aqui ao fim de não sei quantas gerações e a sociedade cai e cai e cai e cai cada vez mais. Amém? E a minha esposa tem tido umas aulas de preparação para o parto, então estavam a falar do problema dos ecrãs nos recém-nascidos. Então, estavam a chamar a atenção, mas esta malta da psicologia mostra o que está errado e não diz como é que se faz certo. Pronto. Então eles estavam a dizer, é mau os tablets, os telemóveis, as televisões, e nós sabemos que é mau. É mau para a visão, eles perdem o movimento, estão lá sentados, não se mexem, criam obesidades e coisas assim. Nós sabemos estas coisas. É muito intuitivo. Mas como é que se resolve? Não é? Essa é a minha pergunta. Não é? Essa é a pergunta que eu queria ver respondida. Eles não têm a resposta porque eles são os primeiros a usar os telemóveis e as televisões e os computadores o dia inteiro. É errado, é errado, é errado. Ok, mas como é que se resolve então? O que é que se faz então? O que é que se mostra então? E o que é que não se mostra? Ok? Eles, nessa altura, eles saltam para, é preciso o bom senso. Mas não há bom senso hoje. Não há. Então o que é que acontece? O que nós sabemos hoje é que estas crianças entram no mundo sentados em frente a um ecrã. Então o que é que isto obriga? Como nós estamos aqui a ver que é preciso viver por exemplo,
é preciso imprimir um exemplo, é preciso mostrar e ser um exemplo, é preciso uma mudança de hábitos, não é? Para quem se mete nestas aventuras de ter filhos e não sei o quê, é preciso uma mudança de hábitos. Senão não vamos ser exemplo, certo? Ok? Mas já vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas Deuteronômio 4 diz assim, versículo 8 a 10. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Isto é Moisés a perguntar, depois de Deus lhe ter dado a lei. E ele diz assim, que gente há? Qual é o povo que tem tão grande lei como vocês? Tão somente, guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ok? Todas aquelas coisas grandiosas, todas aquelas coisas, e eu tenho reparado num fenómeno que é, estas pessoas que viveram no tempo do profeta não estão a conseguir passar estas coisas à geração seguinte. Ou se estão a passar mal, porque isto depois não está a continuar. Ok? Não está a continuar. Mas aqui diz, tu as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, ou seja, esta verdade também tem de ir de geração em geração. Com a mesma força que o erro está a ir de geração em geração. Estas coisas que tu viste, que tu ouviste, estes sonhos, estes testemunhos, tudo isto tem que estar vivo na tua memória, para que tu possas imprimir um exemplo nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Amém? Porque eles vivem por exemplo, eles vivem por histórias, eles vivem, é assim que aquilo vai, lá dentro se vai montando, ok? Na mensagem, Moisés, não passou, pai, não? Deve ter perdido a... Esquisito. Mas isto então não é do teu telemóvel, é dali. Ok. E ouçam, amigos, quanto mais simples for, agora está, não está? Mais Deus pode tratar consigo. Eu não sou contra a educação é boa. A educação, estamos a falar da instrução da escola. Ok? Mas as pessoas tornam-se tão instruídas que acham que sabem mais do que Deus sabe. E depois não atingem o objetivo. Não chegam lá. Você tem de esquecer tudo o que já soube antes, em todo o seu conhecimento. Moisés fez isto, Paulo fez isto, o profeta fez isto, vão para a parte de trás do deserto, como a Bíblia chama, esquecem, perdem tudo. Paulo foi para a Arábia, Moisés foi lá para a beira do monte, lá de onde Jetro vivia, foram para lá para esquecer todo aquele conhecimento que tinham. Ok? Você tem de esquecer tudo o que já soube antes, em todo o seu conhecimento, para poder conhecer Cristo. Bem, venha com a simplicidade de uma criança e aceite-o. É só isso. É assim que aceita Deus. Então, da mesma forma que espiritualmente isto funciona, Deus está apenas a mostrar que da mesma maneira como uma criança tem esta simplicidade, não tem lá ideias pré-concebidas, eles não nascem com tradições, não nascem com costumes, não fazem ideia o que é ser bem educado ou mal educado. Da mesma maneira nós temos que nos aproximar de Deus. Esquecer as tradições, esquecer o que é que nos ensinaram, não interessa nada disso. Coração completamente aberto, para que Deus possa gravar. Quantas coisas nós ouvimos e hoje sabemos que não é verdade. Ouvimos na igreja e hoje sabemos que não é bem assim. Quantas coisas nos foram ditas a Bíblia diz e afinal não é bem assim. E foi a mensagem que nos abriu os olhos. Estava lá, mas nós não víamos. Ok? Então essa é a maneira de nos aproximarmos de Deus. Abrir este entendimento, tirar tudo isto que está aqui,
Tirar todas essas experiências que nos foi dito, o costume assim, a tradição assada, a igreja assim, o bispo assado, tirar isso tudo e deixar Deus começar outra vez de novo. Ok? Camada por camada, porque é assim que as crianças vêm, é assim que as crianças aprendem e Deus está a fazer aqui este paralelo. Na mesma mensagem. Voltou a não passar, pai, não? Já está. Por aqui, sei que seja mais fácil. Eu nasci e meu pai era muito humilde. Era uma casa muito humilde. Eu não tenho instrução e não sou... Quando eu disse isso há pouco, acerca da instrução, não estava a tentar suportar a minha ignorância. Mas aquilo que eu estou a tentar dizer é que a educação não é necessária para conhecer Deus. É necessário um coração submisso para conhecer Deus. Ok? Nesta altura, eu já ouvi estas mensagens, não é? E nesta altura, o profeta era chamado por causa dos dons que ele tinha. Ele ia a muitas igrejas de vários tipos, metodistas, pentecostais, não pentecostais, e há muitas. O problema é que essas igrejas viam os dons e às vezes só por causa de uma palavra que ele dizia, em vez de dizer púlpito, dizia púlpito, sei lá, uma coisa assim. Isso era suficiente para afastar as pessoas da igreja do dom. Uma coisa assim desse género, era suficiente. Então ele tinha que, logo de início, dizer: o meu pai era um trabalhador muito simples, eu nasci pobre, é por isso que eu falo assim, não fui à escola, só tive o 7º ano, nem isso. E ele tinha que começar por aí para tentar captar a atenção das pessoas, porque o entendimento tinha sido dito ao longo de séculos que é preciso só ir ao seminário, só indo ao doutor não sei quê, é que se consegue captar a mente de Deus, é que se consegue interpretar as Escrituras. O que é que nós vemos em Atos? Pescadores a calar os fariseus com o poder de Deus. Pessoas que não sabiam assinar o seu próprio nome. Amém? Onde é que está a instrução nessa altura? Que instrução é que Jesus teve? Não há registro. Como é que Jesus com 12 anos fala e os fariseus ficam admirados? A Bíblia não diz que tipo de interação foi, mas como isso aconteceu mais tarde, nós temos uma ideia do que é que ele disse, das coisas que lhes perguntou e eles não tinham resposta, das respostas que ele dava, que eles nunca tinham ouvido. Ok? De onde é que veio essa instrução? João Batista foi para o deserto com 9 anos. O que é que ele sabia de instrução nessa altura? Ok? Mas Salmos 78, só para continuar aqui a nossa base que estamos a tentar montar. Portanto, nós já vimos, só para retomar o assunto, atitude de meninos para podermos aprender, tanto no espiritual, porque reflete o natural. Nós vimos o exemplo, viver o exemplo, ser estas epístolas escritas, e depois este exemplo deve ser passado para os filhos e os filhos dos nossos filhos. Mas agora, Salmos 78 diz: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais não los têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Ora, aqui nós estamos a ver mais uma vez contar, falar, passar, principalmente neste tempo em que não se escrevia tudo, não havia internet, não havia pesquisa no Google, não havia pesquisa da mensagem, não havia nada disso. Portanto, era muito importante que esta lei, estas experiências, estas histórias passassem de pais para filhos, de filhos para netos e daí em diante. Era vital para as próprias Escrituras que estas experiências fossem passadas, ok?
Agora, era vital para a fé, era vital para a lei, era vital para o país que isto acontecesse, ok? Mas hoje isto continua a acontecer, por causa daquilo que nós estávamos ali a falar. Que nós temos que ser esse exemplo, nós temos que viver esse exemplo, nós temos que passar esta experiência. Porque se nós passamos apenas um livro, a leitura ou não passa a ser uma escolha. O entender ou não passa a ser uma escolha. Portanto, nós queremos gravar, criar uma impressão. Sabe o que é uma impressão? Uma impressão é, entra uma folha e sai com qualquer coisa lá escrita, não é? No caso de uma pessoa, impressão é, acontece alguma coisa e fica lá gravado, certo? Isso é que é uma impressão. E fez-me impressão, é isso. Ficou chocado e ficou lá essa marca, ficou lá gravado, ok? É isso que quer dizer. Agora, Efésios 2 diz, 6:4. Porquê é que está ali um 2? Não interessa. E vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E eu fui ver o que era esta palavra doutrina. O que é isto, doutrina? Doutrina é o treino e a educação dos filhos no desenvolvimento da mente e da moral, usando para este fim ordens, admoestações, repreensões e castigos. Inclui também, esta palavra também tem ali o treino e o cuidado do corpo. Portanto, todas estas coisas, tanto no natural, como no mental, como no psicológico, como no espiritual, estão ligadas aqui. Então, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Isto tem muito entendimento aqui incluído, mas vamos deixar isso para outro dia. Criai-os na doutrina, e doutrina aqui não é doutrina da igreja, não é isso, não é só isso, não é? Doutrina aqui está tudo incluído nesta palavra. Doutrina é treinai-os no Senhor, educai-os no Senhor, instruí-os no Senhor, corrigi-os no Senhor. Admoestar significa corrigir, chamar a atenção, dizer o que é que está errado e como é que se faz certo. Ok? Tudo isto está aqui incluído, ligado nesta Escritura. Qual é o objetivo de tudo isto? Aumentar a virtude. Amém? Ok? Não é fazer chacota. Ok? Não é deitar abaixo. Não é eu é que sou, faz como eu que eu é que sou. Não, não é isso. É criar virtude. Desenvolver virtude, tanto no corpo, como na mente, como espiritual. Ok? Nós já vamos ver daqui à frente que se uma pessoa, o profeta a dizer que pelas estatísticas, eu nunca vi estas estatísticas, hoje não se faz estatísticas sobre isto, mas ele diz, as pessoas que vêm a Cristo, a maior parte vem até aos 21. Depois, velhos, quando já são velhos, como eu disse, o burro velho não aprende línguas, não é? Ele disse, velhos, sim, vêm, mas é raro. Ok? Aqui o INE não faz este tipo de estatísticas. Mas ele disse, lá naquela altura, até aos 21 é a melhor altura, porque depois já tem lá muito costume, tradição, muito trauma, sei lá, etc. Ok? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, a nossa Bíblia diz divinamente inspirada, mas quer dizer é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Agora, redarguir significa repreender. Uma chamada de atenção, uma repreensão. Repreensão pode ser boa, pode ser má. Pedro repreendeu Jesus. Pedro redarguiu Jesus. Não digas isso de ti. A multidão toca-te e tu dizes quem me tocou. Isso também é redarguir. Ok? Nem sempre está certo. Pedro redarguiu contra Jesus, mas não estava certo. E Jesus o que é que fez? Comeu e calou? Não. Corrigiu. Redarguiu outra vez. Ok? Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Lá está, nós estamos a falar ensino e correção. Esta Escritura inclui aqui as duas. É proveitosa para ensinar, para chamar a atenção, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Para dar então, aumentar esta virtude. E Hebreus 12, 5 diz,
já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Portanto, isto é, imagina um pai a falar ao seu filho, esta exortação, esta argumentação que Deus está a ter. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E Paulo diz, olha, já foi isto, já se esqueceram de tudo isto. Esta conversa que eu tive já foi. Não desmais quando por ele fores repreendido. Portanto, quando existe esta repreensão, nós conhecemos provavelmente pessoas que não conseguem ouvir uma repreensão, não conseguem ser corrigidas. Porquê? Porque nunca ouviram não. Não, repreensão, correção. É para isso que serve a palavra não. Não é só para o gelado, não há gelado, não há chupa-chupa no supermercado, também serve para outras coisas. Sim, não. Ok, já vos esquecestes da exortação, Deus a tratar-nos como filhos, certo? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendido. Paulo a dizer aos hebreus. Então, esta relação espiritual tem de ser depois também aplicada no natural, ok? Mas Paulo está a usar o sentido espiritual e nós estamos hoje a trazer para a parte natural. Agora, tudo isto, nós estamos aqui a falar, tudo isto sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Esses somos nós. Portanto, tudo aquilo que está escrito não é só para deixar lá no passado literal. Tudo isto são figuras, tem alguma coisa a nos dizer hoje. O profeta dizia, não é, que as Escrituras muitas vezes têm um significado composto. E ele, por exemplo, pega na Escritura em que diz, do Egito tirei o meu filho. Claro que ele estava a falar para Israel, mas também estava a falar para os tempos de Jesus, em que num sonho o anjo diz a José, foge para o Egito por causa de Herodes. E quando Herodes morre, novamente, já podes voltar, mas não vás para Belém, vai para Nazaré, ele será chamado Nazareno, ok? Portanto, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. E este aviso eu pus ali, fui buscar o que é que esta palavra queria dizer. Portanto, estas figuras, estas sombras do Velho Testamento, todas estas coisas, são uma chamada de atenção, uma exortação. É isto que este aviso que está ali mais escuro quer dizer. É uma chamada de atenção. Portanto, diz Paulo, aquele que cuida estar em pé, por isso é que Paulo diz isto, senão não encaixava muito bem. Mas aquele que está em pé, olhe que não caia. Olhem lá para trás. Aqueles que viveram, aqueles que acham que só por ir à igreja já chega. Olha Judas lá, a ver se ele não foi à igreja. Olha Caim, a ver se ele não adorava, como o outro, como o irmão. Adoravam, não é? Isto é um exemplo. Tudo isto são chamadas de atenção que Deus está a dar, em amor, para nos corrigir, para nos criar, para nos dar virtude. Um homem a fugir da presença do Senhor. E o profeta está a dizer acerca de enfrentar responsabilidades. E ele diz, como pai, enfrentar a responsabilidade de açoitar o seu filho. Este é um tema complicado, que eu vou tentar abordar aqui. Mas é extremamente complicado hoje, ok? Hoje em dia, nos dias em que vivemos, é extremamente complicado. Ok. Como pai, enfrentar a responsabilidade de açoitar o seu filho. Açoitar, esta palavra significa bater, ok? É o que nós dizemos bater, ok? Isto é o profeta que está a dizer. Ele diz, esses meninos, portanto, são novos, não se bate em grandes, quer dizer, não é? Pronto, esses meninos, ou seja, pequeninos, você não quer fazer isso. Mas como pai ou como mãe, tem de encarar a responsabilidade de educar essa criança. Porque, provérbios, o que retém a vara aborrece ou odeia o seu filho. O que retém a vara. Portanto, a Bíblia fala numa vara. A vara tem uma característica que é a vara dobra, não é? E não deixa marcas, ok?
arde durante algum tempo e depois desaparece. Não é colheres de pau, nem cabos de vassoura, nem morros, não é? E isso continua a ser bom, olha o que o profeta diz, isso continua a ser bom aos olhos de todo o psicólogo no mundo, mas já não é, ok? Já foi. Ainda continua a ser a verdade de Deus, ok? Portanto, guarde da vírgula para a frente, ainda continua a ser a verdade de Deus, esqueça a primeira parte, porque os psicólogos já não dizem nada disto, ok? Diziam na altura, hoje já não. Se isso fosse mais praticado, se fosse feito mais, não teríamos tanta delinquência juvenil e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra de ouro do lar foi quebrada há muito tempo e deixam as crianças fazer o que quiserem. Ok. Agora, há aqui uma questão, que é, por exemplo, este mapa, eu encontrei, indica os países onde é proibido tocar nas crianças. Portugal está lá. Espanha está lá. O Brasil está lá. O país de onde vêm estes estudos, os Estados Unidos, não está lá. Ok? Portanto, os estudos, a Declaração dos Direitos da Criança, a Declaração dos Direitos do Homem, não se pode tocar em ninguém, esse país não faz isso. Mas os outros têm que fazer. Ok? Então, em Portugal é proibido fazer isto. É proibido. Ok? Deixa-me mostrar como é proibido. Notícia de 2014. Bateram no filho com um cinto. O Tribunal da Relação do Porto deu como provado que o pai e a mãe bateram no filho de 11 anos com um cinto nas nalgas e nas pernas, no sentido de o repreender pelos maus resultados escolares e pelo facto de se encontrar a fumar. O comportamento dos arguidos merece, sem dúvida, a censura penal, está o acórdão do Tribunal. Porém, não se integra no crime. Eles foram acusados de um determinado crime, por causa da queixa do jovem, mas não foram condenados, mas o facto de darem com o cinto merece a censura penal, ok? Não foram acusados porque a acusação foi mal feita, senão tinham sido. Ok, 2010, 2 chapadas ao filho. Um trabalhador de construção civil foi acusado do crime de maus-tratos, depois convertido num crime de ofensa à integridade física grave, ou seja, crimes, ok? Dá prisão, ok? Por ter dado 2 chapadas ao filho de 14 anos. O crime ocorreu depois do pai ter ido buscar o filho à casa de um amigo. A vítima, foi vítima de maus-tratos. A vítima ficou com a cara marcada. O homem recorreu da pena de 2 anos de prisão para o Tribunal da Relação de Évora, mas os juízes negaram dar-lhe razão. Ele recorreu, foi preso. Okay? 2009, uma ama, 2 anos de cadeia por maus-tratos a um menor. A ama defendeu-se, dizendo que na educação do ser humano se justifica uma correção moderada, que poderá incluir castigos corporais ou outros. Portanto, a ama disse assim, mas na educação convém dar umas palmadas. Os pais não gostaram, puseram-lhe um processo. Juízes da relação argumentaram, por seu turno, que ter uma concepção de educação e desenvolvimento da criança e do exercício do poder paternal, ou no caso educacional, era uma ama, não era pais, não corresponde ao mundo civilizado. A ama tinha uma concepção de educação que não corresponde ao mundo civilizado. No mundo civilizado é cadeia com quem cumpre provérbios. Ok? Ok? O que é que nós... Ok, pronto. Deixa eu pensar aqui um bocado. Não, eu vou pôr mais umas coisas que o profeta diz em cima disto. Agora, mãe, quero perguntar... Nós conhecemos este, não é? Mãe, quero perguntar-lhe uma coisa. Ou filha, que ainda não é mãe. Se o seu filho estivesse aí fora na rua e soubesse que esses renegados andavam por ali pela rua, aqueles meios bêbados, ele está a falar na estrada, iam pela estrada, andam rápido, batem uns nos outros, matam-se, etc. Essa criança ia morrer, estava no meio da estrada a brincar. E se não saísse da rua,
Quer dizer, o profeta às vezes embrulha um bocado, mas o que ele está a dizer é, temos uma criança pequena, 2 anos, 3, está a brincar no meio da rua e vem carros a passar rápido, ok? É isto que ele quer dizer. Você dizia então, bem querido, vai lá, fica aí na rua, acho que está tudo bem. E ele diz, se isso acontecer, você não teria amor por esse bebê se fizesse isso. Lá está, este jovem, más notas, anda a fumar, más companhias, ok? Coisas assim deste género. Sei lá, diz que não, diz para, não para, sai da janela, vai para a janela, olha que podes cair, eu quero ir na mesma, sei lá, coisas assim desse género. Você não teria amor por esse bebê se fizesse isso? Bebê, ele está a falar bebê, ok? Não é adultos. O verdadeiro amor saía ali e você dava disciplina e castigava, esta palavra castigava, ele está a dizer bater, ok? O que nós dizemos bater. Castigava até que saísse da rua. E depois ele diz, então não fique zangado comigo, porque ele chegava lá e nesta altura ele pregava do cabelo, das saias, das coisas assim. Então não fique comigo, eu só quero que saia das coisas, está mal escrito, das coisas do mundo. Afaste-se disso. Ele está então a fazer o paralelo. Eu também, em amor, estou a vir aqui, estou a pregar estas coisas para trazer correção, etc, etc, etc. O estranho. Sabia que os políticos, aqueles que passam este tipo de leis, não conseguem distinguir entre o que é certo e errado? Está a vê-los em silêncio nesta votação para ter a Bíblia de volta à igreja? Portanto, na altura, eles tiraram a Bíblia da igreja nos Estados Unidos. E saiu uma votação para voltar a colocar. E eles... Sim, ele disse, mas depois é na escola. Ok. Portanto, a Bíblia de volta às escolas. Eles tiraram das escolas, voltaram a pôr uma votação, uma espécie de um referendo ou um projeto de lei. E, sabemos, hoje foi chumbado. Pronto. Eles não sabem em que sentido é que os políticos se vão virar. Pense nisso. Eu não sei como é em Indiana. Indiana era onde ele tinha vivido a maior parte da vida. Mas no Arizona, ele nesta altura vivia no Arizona, portanto é lá mais para o oeste. No Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. Acho que é igual em Indiana, em quase todos os Estados Unidos. Porque alguma mulher incrédula mudou o programa inteiro, o programa educacional. Ela chegou lá e tirou aquilo tudo. E lembre-se, é contra a lei ler a Bíblia nas nossas escolas públicas, mas os impostos dos crentes fazem com que a incredulidade seja ensinada nas escolas. Faz muito sentido isto, não faz? Faz muito sentido isto. Então, a lei não defende a Bíblia, ok? Ponto final. Não defende. Não se fala na Bíblia, prega-se que Deus não existe, prega-se, também é uma pregação na escola. Fala-se que Deus não existe, fala-se que o homem evoluiu de um macaco, uma coisa assim, obriga-se, a escolaridade é obrigatória, não há outras opções, ok? Portanto, o melhor sistema, eu acho, é o sistema dos colégios católicos. As pessoas pagam para a igreja e eles ensinam-lhes o que eles estão a pagar para isso. É ou não é? Assim é que é justo. As pessoas creem na Igreja Católica, vão lá, pagam, e a Igreja então dá-lhes uma opção. Nós temos, se a pessoa quer ir para o público, vai para o público. Mas nós temos aqui uma opção. Ora, nós não temos essa opção. Sequer. Então não há outra opção, não há outra hipótese. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos emigrar? Viu aquele mapa? Emigrar para onde? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Vamos deixar de ser pais? Já não somos para não lidar com isto. Não, é preciso conhecimento de Deus, ciência de Deus, para lidar com estas coisas. Portanto, cuidado com isto. Porque nós podemos dizer, Provérbios diz, e se alguém vir e chamar a polícia, vai preso. Depois aquela criança nasce nas ruas por causa de Provérbios 13. Não era 13. Não é? É preciso ponderar o que é que se vai fazer, é preciso entendimento nestas coisas. Ok? A mensagem vem e segue. O pai e a mãe a orar constantemente para que o filho não se torne um homem normal,
mas para que se torne um homem extraordinário. Todos os pais querem isso. E essa é a ambição de qualquer pai, fazer o melhor pelos seus filhos, o melhor que pode, educá-los, dar-lhes coisas que talvez não sejam capazes de obter. É assim que eu me sinto em relação aos meus filhos. Eu penso às vezes acerca de ir à escola. Eu penso mandar a Becky, a Sarah, o Joseph, estes eram os filhos dele, a estas escolas e assim, onde tudo isto está a acontecer. Acho que vou pegar neles e voltar para a montanha e criá-los ali como os índios vivem. Lembre-se que ele era meio índio, ok? Então ele tinha assim, dava-lhe assim estas coisas às vezes. Okay? Então ele diz, bom, mas é para a montanha, bom, mas é viver para lá. Mas aqui está, e ele desabafa e logo a seguir dá a resposta. Mas aqui está, aquele que estiver na criança vai aparecer. Não importa onde estiver, vai aparecer. Se estiver maligno na criança, vai aparecer no acampamento índio. Se estiver o bem, vai aparecer em qualquer acampamento. É aquilo que estiver na criança. Portanto, não está só nas nossas mãos. A criança não é só aquilo que ela aprende, não é só as experiências que passa. Há muitos cristãos que tiveram uma infância horrível. Há muitos cristãos que vêm de pais ateus. Não é só isso. Tem de haver uma semente ali. É isso que ele está a dizer. Se estiver lá o maligno, vai sair maligno em qualquer parte. Se estiver lá o bem, vai sair o bem em qualquer parte. Ok? Porque Deus tem um plano. Se estiver... Ok. É aquilo que estiver na criança, a formação da criança. Aquilo que estiver no seu interior. E aquilo que você é agora, é aquilo que provavelmente vai ser no resto da sua vida. Está a falar para adultos, não é? Sabe que mais? 86% das conversões a Jesus Cristo dão-se antes dos 21 anos. As estatísticas mostram isso. Depois dessa idade, você fica moldado nos seus caminhos, fica preso àquilo que é. É possível, claro, eles vêm com 70 e 80 anos, mas é muito raro. Você forma-se quando é novo, você estabelece as suas ambições acerca daquilo que quer fazer e aquilo que está a tentar alcançar na vida. É nessa altura que isso fica definido. Pensa nisso. Enquanto pensa, claro, na sua mente é apresentado na sua mente por algo desconhecido que domina a sua mente. E depois, quando é gerado na sua mente, então você fala isso, que vai fazer isso, e depois as suas ambições levam-no até isso. Ok? E depois havia pessoas que apareciam na fila de oração e o profeta dizia assim: estou a ver a sua vida, você fez sempre projetos que não conseguiu. Você traçou sempre pontes que nunca conseguiu atravessar. E está quase a chegar à demência por causa disso. Há algo ali a guiar a pessoa, há algo ali a dar-lhe este projeto e aquele e nada se concretiza. Nada é realista. Não consegue chegar a nada. Há pessoas assim. Okay? E ele diz, depois as ambições levam-no até isso. Agora, portanto, isto para dizer o quê? Não está tudo nas nossas mãos. Como pais, como familiares, como filhos. Não é? Como o profeta está aqui a dizer. Nós somos guiados. Nós temos as nossas ambições. Estamos a ser guiados. Ok? Portanto, não está tudo nas nossas mãos. Mas o que é que nós estamos aqui a ver? Qual é o padrão que nós estamos aqui a ver? É preciso muita oração. Ok? Não é fácil ser cristão porque o mal rodeia-nos de dia e de noite. Dia e de noite. Rodeia-nos a toda a hora. Por exemplo, ainda ontem estávamos a falar sobre o entretenimento. Não é? As crianças não vão estar em casa assim. Não é? Não. E só com 70 ou mais anos é que ficam à janela a ver a vizinha, o que é que está a dizer, quem é que entrou em casa, quem é que saiu e tal. Isso é só nessas idades, mais para a frente. Ok? Mas a criança tem que se entreter com alguma coisa. E hoje nós vivemos em cidades, as casas são pequeninas, ou vivemos em apartamentos. Nos anos 50 ia-se brincar na rua, mas na minha rua não vai brincar ninguém, garanto-lhe. Com o que passa lá, ninguém vai brincar para a rua, garanto-lhe. Então o que é que eles vão fazer? Telemóveis. Não é? Vão estar a chatear os pais e os pais trazem trabalho para fazer para casa? Relatórios para ontem? É assim que se vive hoje, não é? O que é que acontece? Telemóveis, computadores, televisões. Vai-se estar a sair todas as noites? Não há dinheiro para isso, não é?
Então o que é que fazemos? Damos os telemóveis e as televisões? Damos isso? Como é que se resolve isto? Preciso conhecimento de Deus. Amém? Ciência de Deus para tratar com isto. E o profeta diz assim, vamos dramatizar só por um momento. Um dia, isto é Pedro. Pedro está a falar isto. Um dia, quando o pai entrou, me fez sentar na proa do barco, disse, Simão, meu filho, Pedro chamava-se Simão, certo? Simão, meu filho, o pai, ou Jonas, não é? O pai sempre creu que um dia o Messias vinha aí. Todos nós, judeus, esperamos por isso. Mas talvez eu não o veja. Mas Simão, quando ele vier, vai acontecer muita coisa antes que ele venha, que vai fazer com que o país inteiro fique confuso. E foi, a Bíblia fala, apareceu um, levou 400, apareceu outro, alguns até se chamavam Jesus, se calhar. Mas Simão, eu quero que aprendas. Eu vou-te passar o que é a verdade. Okay? Oh, como seria bom, diz o profeta, se nós ensinássemos essas coisas aos nossos filhos, em vez do sapateado, do rock and roll e as coisas que ensinamos hoje, apenas deixá-los ir à igreja, mas dizer-lhes aquilo que devem procurar. Ok? Dizer aquilo que devem procurar. Então, muitos pais, o que é que fazem? Como têm algum dinheiro, então mandam-nos para o sapateado, saem do sapateado, vão para a dança, saem da dança, vão para o balé, saem do balé, vão para a natação, e depois a criança chega a casa, já está feito. Depois de manhã vai para o infantário, ou vai para a escola, ou vai para não sei o quê, chega a casa, ótimo. Fim de semana está cheio, é o futebol de manhã, é o ping-pong à tarde, é a festa de aniversário de não sei o que à noite, ok? Está feito. E casa de trabalhar, ok? Mas o que é que ele está a dizer aqui? Seria bom se nós ensinássemos essas coisas aos nossos filhos em vez de... É bom, não é? Levar à igreja. Música, é bom. Música. Ensinar esse tipo de coisas. Porquê? Porque isto vai criar uma impressão. Isto vai criar alguma coisa lá. Amém? Porque nós vivemos, educamos e ensinamos por exemplo. Aqui está. Este jovem, Uzias, filho de Amazias, reis, não é? Teve uma boa influência, porque a sua mãe era uma filha de Jerusalém. Esta mensagem chama-se influência. Okay? O seu pai era crente, Amazias, um bom rei. E por isso o rapaz foi educado segundo uma boa influência. Essa é uma boa forma de criar um filho no caminho em que deve andar. E sabe o que mais? Os seus filhos são os principais olhos que o observam. Eles veem aquilo que faz e aquilo que fizer eles copiam, porque você está a dar o exemplo à frente deles com aquilo que deve fazer. Portanto, a vida que você vive, não se admire se eles viverem. O profeta dizia assim, olhe para uma dessas mulheres na rua, a mãe ou a avó andou no cabaré, ou andou na dança, ou andou em qualquer coisa assim desse género. É uma impressão, não quer dizer que sejam todas, não é? Mas é uma impressão que é gravada, ok? Antigamente via-se isto nas empresas, a instrução era cara, então via-se isto muito o sapateiro, o filho era sapateiro, e o neto era sapateiro, e depois se algum saísse do negócio, era uma afronta. Mas isto era o ensinar, não só a instrução, mas também uma função, uma profissão, ok? Portanto, isto está tudo ligado, nós estamos apenas a tentar fazer aqui uma ponte. Mas viver, educar e treinar, sendo um exemplo, vivendo esse exemplo. Ficar ao lado de Jesus. Agora, temos de pensar nos jovens. Nós temos filhos, por isso temos de pensar nos outros que vêm a seguir a nós. Estes jovens e assim por diante, e temos de pensar também num lugar para os nossos filhos. As nossas filhas, não as queremos no mundo.
nestas coisas assim. Nós queremos essas jovens criadas como as suas mães. E nós temos de fazer preparativos para isso. E se não houver amanhã, nós não sabemos. Portanto, isto apenas nos está a indicar que antes de nós pensarmos em filhos e coisas assim, há preparativos que têm de ser feitos. Há coisas que têm de ser planeadas. Há coisas que têm de ser preparadas. Ok? Há pessoas que têm filhos e depois acabam por os criar sozinhos porque o parceiro, entretanto, fugiu. Coisas assim. Há que haver preparativos antes. Amém? Certas coisas é preciso um lugar. É preciso uma estabilidade. É preciso que não sejam um pai e outro pai, não é? Essas coisas assim que hoje vemos por aí. É preciso uma estabilidade. Ok? E se não houver amanhã, nós não sabemos. Se não houver amanhã, porque ninguém consegue garantir que daqui a 5 minutos estamos aqui. Ninguém consegue garantir que o rapto não é amanhã. Nós podemos garantir que o rapto não foi esta manhã, porque ainda estamos aqui. Mas não conseguimos garantir que não vai acontecer amanhã. Mas isso não impede nada. 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 Nunca o profeta disse nada. Nunca impede coisa nenhuma. Ele diz, se não houver amanhã, ok? Nós apenas estivemos a tratar dos negócios do Mestre. Ok? Fomos achados no nosso lugar de ver quando Ele veio. Jesus veio e nós fomos achados a fazer a nossa função. A fazer o nosso dever. Ok? Portanto, ao criarmos filhos e assim, ao criarmos a nossa família, o nosso lar, é um trabalho mais duro do que trazer até almas para Cristo. Mas é um trabalho parecido. Ok? Trabalho parecido. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos, para que também ensinarem os outros. Ok? Esta tarefa, este treino, nós estamos aqui a falar. E o espiritual, nós estamos a trazê-lo ao natural. Mas é este treino, Paulo está aqui a dizer, tu, Timóteo, meu filho, ele tratava-o por filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, aquilo que eu te disse, aquilo que tu ouviste, agora não deites essas pérolas a porcos, mas passa-o a idóneos, a homens corretos, homens íntegros, que eles mesmos a recebam e a levem a outros. Amém? Eles mesmos a ouçam e eles mesmos possam ir ensinar e passar esta verdade uns para os outros. E é isso que nós, quando formamos a nossa família, é isso que nós queremos fazer. Ok? É que isto passe de geração, esta bênção, esta verdade passe de geração em geração em geração. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. É difícil encontrar isto hoje. Como convém a santas, é difícil encontrar isto hoje. Não caluniadoras, é difícil. Mulheres idosas não caluniadoras, difícil encontrar. Não dadas a muito vinho, não vou comentar. Mestras no bem, difícil encontrar. Sabedoria. Mas sabedoria de Deus, não estou a falar de sabedoria de que eu vivi a minha vida, não é isso que eu estou a dizer, não é essa sabedoria que estamos aqui a falar. Paulo está a dizer, mulheres idosas, sérias no viver, porquê? Ele explica a seguir, porque podem ensinar, têm categoria, têm a seriedade para ensinar a outras como é que se vive. Ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amar os seus maridos, a amar os seus filhos, a serem moderadas, castas, casta é santo, ok? Serem puras, boas donas de casa, diz mesmo assim, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos. Não, eu estou a falar porque esta versão, eu fui buscar isto à internet, deve estar diferente aí. Boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vamos lá ver, qual é o objetivo deste feminismo e destas coisas assim que andam por aí? Blasfemar a palavra de Deus. Estes direitos das mulheres e coisas assim. Blasfemar a palavra de Deus. Ok?
Porque a palavra de Deus diz, sendo sujeitas, o marido responde por tudo, pela sua casa. Ok? Certo? Portanto, o que é que isso faz? Indo contra isto, blasfema-se a palavra de Deus no fim. Ok? É o que hoje se faz por aí. Mas, o que acontece é que estas mulheres idosas, mais velhas, então, sendo sérias, santas, de bom caráter, íntegras, conseguem passar esse exemplo às mulheres mais novas. A serem moderadas, santas, puras, ok? A amarem os seus maridos, a amar os seus filhos, a preparar as suas casas, etc. O profeta vai terminar aqui. E ele, na mensagem, esta mensagem, Cristo é o mistério, Deus revelado, ele faz uma oração. E ele diz assim, mantém-nos unidos, Pai, permite que o Espírito Santo nos guie e nos dirija. Dá-nos uma longa vida ao Teu serviço. Dá-nos esta grande mensagem que esperamos da Tua palavra para que possa ir a cada coração. Faz com que os lábios que falem, Senhor, falem verdade. Faz com que o coração que ouve esteja fértil para receber a verdade e possa crescer até se tornarem grandes árvores da vida eterna. Amém? Possam crescer, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, possam crescer e se tornar árvores da vida eterna, luzes brilhantes, epístolas escritas, lidas de todos os homens, para que possam saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive entre nós. É assim que o mundo sabe que Jesus Cristo vive. Certo? Foi assim que os Atos dos Apóstolos disseram que se mostrava Cristo vivo. É porque as pessoas fazem a obra de Cristo e vivem a vida de Cristo. Certo? Não há outra forma. Não é por panfletos, não é por entregar mensagens, não é por espalhar Bíblias, nem abrir escolas, embora tudo isso seja bom. É a vida, é viver a vida. Era o que o profeta dizia. Mandaram para a África, durante estes séculos todos, esta literatura, estes panfletos, estas coisas, e eu chego aqui em 5 minutos e tenho mais convertidos do que eles num século. Porquê? Porque diz ele, as pessoas querem ver a vida. Amém? As pessoas querem sentir a presença. As pessoas querem entrar em contacto com algo real e vivo. Não querem um livro, não querem blá blá blá, como nós dizemos, certo? Querem vida, ok? Possam crescer e se tornar grandes árvores da vida eterna. Epístolas, é isso que quer dizer, epístolas lidas por todos os homens, para que possam saber que Jesus Cristo ressuscitou e vive no meio de nós. Faz-nos tão cheios de amor e dos frutos do Espírito, até que outros homens e mulheres, velhos, rapazes e raparigas novos, possam ver os resultados da vida de Cristo ainda a viver em nós, passados 2000 anos. Ok? E o que ele está a dizer é, faz com que esta mensagem que está agora a sair, estes lábios que falem a verdade, para que eles possam crescer, para que isto traga também a instrução, a educação, passe-lhes a virtude, para que possam crescer e ser estas árvores, também eles. Ou seja, para que esta semente seja plantada e estas árvores cresçam para a vida eterna. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Ok. Este tema Este tema, por exemplo, aquilo que nós falamos do bater e tal, está muito entranhado na nossa cultura, não é? Mas eu não posso estar aqui também a fazer a apologia do que vai contra a lei. Certo? Está a ser gravado e isto pode nos catalogar como terroristas ou qualquer coisa assim do género. Portanto, não queremos já isso. Portanto, o que eu estou a querer dizer, subjacente, se lerem nas entrelinhas, é que a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Amém?
independentemente das leis que façam, ou que digam, ou que aconteçam. Ok? Todos nós, se for perguntar, se fizer um questionário anónimo, 90% das pessoas vão dizer que umas palmadas nunca fez mal a ninguém. Da mesma forma como se nós formos perguntar como é que um casamento deve ser feito, também os mesmos 90 vão dizer que é entre um homem e uma mulher. Mas o que esse pessoal aí quer fazer é mostrar-nos, é apontar-nos o dedo e fazer-nos sentir que nós somos a minoria. Quando se calhar até nem somos. Mas é essa a influência que eles têm sobre o mundo, sobre a comunicação, os mídias e não sei o quê. É isso, é apontar-nos o dedo e fazer-nos sentir que nós somos uma minoria, que ninguém acredita nisto, que isto está tudo ultrapassado, que isto é tudo do século passado, que isto já não vale hoje, que os estudos mostram isto e aquilo. É esse o objetivo. É tirar-nos da verdade, é desacreditar a verdade. No fundo, não passa disso. Mas pronto, como eu disse, é preciso sabedoria a lidar com estas questões. Amém? Porque vocês viram aquelas notícias e isto está a acontecer aqui neste país e noutros. As pessoas são acusadas criminalmente, vão para a cadeia e o que é daquela criança depois? Não é? Preciso sabedoria, preciso entendimento para isto, ok? Por isso eu disse, são desafios que os nossos pais e avós não tiveram. É um país, é uma sociedade, uma civilização que somos nós que temos de lidar. É diferente de quando eu já era novo. Já é completamente diferente. Ok? Os perigos que andam aí são perigos porque nós não passamos. Mas eles que estão agora a vir ao mundo vão passar. E nós temos que ter a sabedoria para saber enfrentar esses perigos. Primeiro temos que estar conscientes deles e depois temos que saber lidar com eles. E para isso é preciso essa ciência, não do mundo, não dos estudos científicos, mas de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai, oramos para que aquilo que seja feito, seja dito, não seja uma afronta para quem está a ouvir, não vá, mas que abane a árvore também, Senhor, que isso é importante. Que choque as consciências, porque isso é importante às vezes. Mas, Senhor, pedimos que Tu nos orientes, acima de tudo, a sermos sábios na Tua sabedoria, a sermos entendidos nas coisas que Tu estás a tentar dizer, aquilo que Tu nos estás a tentar transmitir. Senhor, oramos, Pai, para que tudo aquilo que tenha sido dito ou trazido seja apenas um complemento, um auxílio, um apoio. Principalmente, Senhor, para mim e para a minha esposa, que vamos começar agora uma etapa. Oramos, Senhor, para que o resto do tempo que falta continues a colocar as Tuas mãos, Senhor. E que seja, Pai, seja sempre a Tua vontade, seja a Tua liderança na frente, seja, Senhor, a Tua presença constante, Senhor. Porque nós sem Ti, Pai, nenhum de nós sem Ti sobrevive muito tempo. Alguns de nós aqui sem Ti já não estariam cá. Mas, Senhor, por Ti vivemos, para Ti entregamos o nosso ser, para Ti colocamos todo o nosso sentido da vida, todas as nossas forças queremos dar a Ti, o nosso tempo queremos dedicar a Ti, a nossa vida, as nossas finanças, a nossa saúde, queremos colocar tudo em Tuas mãos, Senhor, tendo entendimento, sabedoria de Deus para lidar com todas estas questões, Pai, que são importantes para os nossos dias. Oramos, Senhor, para que Tu possas trabalhar em nós, para que possamos também nós crescer cada vez mais, sendo estas árvores, nós queremos da vida eterna, que o profeta dizia, Senhor, para trazermos essa luz ao mundo. Sem nós, Pai, o mundo estaria em trevas. Sem nós, o mundo estaria já a jazer em trevas, em tribulação. Senhor, Tu estás a reter isso por algum motivo.
Senhor, que seja porque mais algum tem de entrar, que seja porque o nosso caráter ainda tem de ser mais aperfeiçoado. A nossa vida ainda tem de crescer em Ti mais um pouco. Que seja para isso, Pai. Porque sabemos que vai apertar cada vez mais, ao ponto de, se Tu não encurtasses, ninguém se salvaria. Mas nós queremos, Senhor, que Tu estás em controle. Tu olhas pelos passarinhos, Pai. Tu olhas, Senhor, pelas criancinhas. Tu olhas, Senhor, pelos simples. Nenhum cabelo, Senhor, da nossa cabeça cai, porque eles estão contados. Se essa não for a Tua vontade, Senhor. Todos eles estão contados, Pai. Senhor, nós damos-te graças por seres um Deus santo, grandioso, sublime e ainda assim humilde, que se apresenta em simplicidade. Que nós possamos também ser simples como a pomba, simples como as criancinhas, Pai, para podermos vir a Ti e sermos moldados e transformados. Pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. No Teu santo nome, o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém, Jesus. Amém.